Teoria pura do direito num concurso público. Ah, meus caros, essa aqui é da hora, tá? É um concurso realizado pela Universidade Federal do Paraná, a FUNPAR, tá? E é concurso para advogado da Prefeitura de Matinhos, no estado do Paraná. Concurso de 2019. E claro, eu falei já para vocês agora, né, teoria pura do direito, Hans Kelsen, mas se não tivesse falado isso, cara, essa questão aqui, ela poderia ser um pouquinho mais complicada de compreender, tá? E já vou explicar para vocês por quê. Olha só. O enunciado diz o seguinte: sobre a distinção entre interpretação autêntica e não autêntica do direito, identifique como verdadeiro ou falsa as seguintes afirmativas. Gente, essa expressão, interpretação autêntica e inautêntica, ela vem de Hans Kelsen, tá? Só que não tem só em Kelsen isso. E é por isso que eu tô falando que, cara, é um risco enorme que esses caras assumem quando fazem essas questões. Porque ninguém sabe tudo, naturalmente, tá? Mas Heidegger também fala em interpretação autêntica. E quando Heidegger fala lá em Ser e Tempo, em interpretação autêntica, é muito diferente do conceito de interpretação autêntica de Kelsen, certo? Então, olha só, nós que somos da área, a gente olha para essa questão e diz assim, peraí, calma assim, né? Interpretação autêntica e não autêntica, segundo quem? Segundo Kelsen ou segundo Heidegger, tá? Mas a gente sabe, né, que como é um concurso para advogado, né, é Kelsen, tudo bem, tá? Mas olha só, até onde que a nossa compreensão pode chegar, né? Então existe já um problema aqui no enunciado. Por isso que eu digo, é interessante que as questões digam assim, segundo o autor tal, né? Então, interpretação autêntica e inautêntica segundo Hans Kelsen, né? Aí você analisa as afirmativas. Seria uma forma de tornar mais consistente, assim, a questão. Mas dá para perceber aqui, pelas perguntas, né, que se trata justamente do conceito de Kelsen. Vamos lá, vamos ver então, tá? Então agora vocês já sabem que essa interpretação autêntica e inautêntica não é a do Heidegger, se refere à interpretação autêntica e inautêntica que está lá no capítulo 8º da Teoria Pura do Direito de Kelsen, que se chama o capítulo sobre a interpretação jurídica, beleza? Vamos ver então. Primeira, ao interpretar a Constituição, um doutrinador famoso realiza interpretação autêntica. Não, isso é falso, tá? Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Ao elaborar uma portaria, um funcionário da administração pública realiza interpretação autêntica? Sim, exatamente. Então, ó, já temos aqui F e V. F e V. Ó, é a letra D. É a única que tem F e V no início, tá? Já sabemos que é a letra D. O livro de direito constitucional mais reconhecido consiste em interpretação autêntica do direito? Não, isso é falso. Uma instrução normativa do INSS consiste em interpretação autêntica do direito? Sim, interpretação autêntica do direito, tá? Agora eu vou explicar por quê. Você deve estar pensando assim, quê? Como assim, né? Galera, é que Hans Kelsen não define interpretação autêntica e inautêntica segundo a qualidade dessa interpretação, tá? Lembre que Kelsen é o autor da teoria pura do direito. Para ele, o critério de uma interpretação autêntica não é ela ser mais verdadeira, mais justa, mais correta, mais adequada ao direito. Não. O critério que Kelsen escolhe para definir o que é uma interpretação autêntica ou inautêntica é um critério de competência. E competência para quê? Competência para produzir decisões vinculantes sobre a interpretação. Competência para criar uma norma jurídica para o caso concreto, tá? Então, dialogando com Hans Kelsen, turma, interpretação autêntica é aquela que a autoridade tem para produzir uma interpretação que vincula os demais destinatários àquela interpretação. Por exemplo, um juízo competente, quando ele prolata uma sentença, turma, se não for feito recurso e essa sentença transitar em julgado, aquela interpretação do juiz vincula as partes. Entende isso? Por isso que esse juiz, que é o juízo competente para o caso, a interpretação que ele faz do direito tem esse poder de vinculação. Mas não é porque é a melhor interpretação, porque ela é mais justa, mais correta, mais adequada. Não. É porque existe uma norma de competência que atribui a esse juiz o poder de produzir interpretações vinculantes do direito. É isso que é a interpretação autêntica, tá?
Agora, imagine nós pegarmos o melhor doutrinador do Brasil numa certa área, tá? Imagina pegar assim, Pontes e Miranda no direito privado, por exemplo, tá? Foi um grande doutrinador. Cara, aquilo que Pontes e Miranda fala que é o direito, aquilo que ele diz que significa o direito, é uma interpretação autêntica ou inautêntica do direito? Segundo Kelsen, a resposta está no seguinte: essa doutrina vincula os destinatários? Nós temos que interpretar o direito conforme Pontes Miranda disse que significa o direito? Não. A doutrina, ela propõe sugestões do que significa o direito. Ela questiona, ela propõe uma possibilidade de interpretação e ela justifica como sendo a melhor possibilidade. Mas aquilo que um doutrinador diz que é o direito não produz uma vinculação. Os juízes podem interpretar diferente, tá? Os advogados podem interpretar diferentes. Os promotores de justiça podem interpretar diferentes. Porque aquela interpretação do melhor doutrinador não tem esse poder de vinculação, certo? É uma interpretação, portanto, inautêntica. Então repara, em Kelsen, autêntico e inautêntico não tem a ver com qualidade, não tem a ver com a melhor ou pior interpretação. Na verdade, uma interpretação da doutrina ela pode ser muito melhor do que a interpretação de um juiz, de um advogado, de um promotor, de um professor na graduação e assim por diante, percebem? O que define a interpretação autêntica, portanto, é uma regra de competência que dá esse poder de vinculação da interpretação. E a inautêntica é aquela interpretação que não tem esse poder de vinculação. Por exemplo, quando um advogado escreve uma petição inicial, uma contestação, um recurso, pergunta: a interpretação que esse advogado propõe nessa peça processual vincula o juiz? Vincula o Ministério Público? Vincula o advogado da parte contrária? Não. É uma proposta de interpretação, tá? Da mesma forma, a interpretação que o Ministério Público faz num processo vincula o juiz? Vincula o advogado da outra parte? Também não. É uma interpretação inautêntica, tá? Agora, a interpretação que o juiz faz sobre o direito naquele caso, tá? Essa interpretação do juiz é diferente. Essa que é uma interpretação autêntica. Por quê? Porque se as partes não fizerem recurso, se o processo transitar em julgado, aquela interpretação vai prevalecer. Porque existe uma regra de competência, uma norma jurídica de competência que afirma que as decisões transitadas em julgado são lei entre as partes, né? Elas se transformam em normas jurídicas que vinculam as partes, tá bem? Então olha como é fácil de compreender agora a questão, ó. Ao interpretar a Constituição, um doutrinador famoso realiza interpretação autêntica? Segundo Kelsen, não. Segundo Kelsen, isso é uma proposta de interpretação. Pode ser até uma boa proposta, pode até ser a melhor proposta, mas ela não é autêntica porque ela não vincula as pessoas, tá? A segunda, ao elaborar uma portaria, um funcionário da administração realiza interpretação autêntica? Sim, realiza, tá? Porque uma portaria tem poder de vinculação. Se quisessem questionar isso mais profundamente, poderia pensar que elaborar uma portaria por si só não vincula, né? A portaria tem que ser publicada de forma válida, né? É ali que se produz o efeito, né, da vinculação. Mas também vamos com calma, né? No contexto aqui da questão, ela faz sentido, tá? O livro de direito constitucional mais reconhecido consiste em interpretação autêntica do direito. Mesma coisa da primeira, tá? É a mesma coisa. Não é verdadeiro porque um livro de direito é uma doutrina, certo? Que não tem, que não vincula, né, ninguém. Tu pode interpretar diferente, tu pode questionar, tu pode propor uma outra interpretação do direito, tá? E a instrução normativa do INSS consiste em interpretação autêntica do direito. Perfeito. Porque ela vincula, né, os seus destinatários, tá? Então a única questão que a gente poderia levantar aqui, né, é que essa expressão, ao elaborar uma portaria, um funcionário de administração realiza interpretação autêntica, ela poderia estar ainda um pouco ser questionada porque não é exatamente na elaboração que está a interpretação autêntica, né? Ela está justamente na publicação dessa portaria, porque é ali que se produz esse efeito, né, normativo, na teoria pura, né, do efeito vinculante, que é o que define a interpretação autêntica, tá? Interpretação autêntica é a que vincula, interpretação inautêntica é a que não vincula, certo? Não é porque uma é melhor ou pior do que a outra, é porque uma vincula e a outra não vincula. E como é que a gente sabe qual que vincula e qual que não vincula? Segundo Kelsen, é a regra de competência. Se existe competência para produzir decisões vinculantes,
é autêntica. Se não existe uma competência para produzir decisões vinculantes, ela é inautêntica. Por isso que o papel da doutrina em Hans Kelsen não é dizer qual é o direito correto para cada caso concreto. Segundo Kelsen, o papel da doutrina é explicitar as possibilidades de interpretação, é demonstrar que a partir da linguagem do direito, várias possibilidades de interpretação são igualmente plausíveis. E aí sim você desenha, né, a moldura interpretativa do direito para que então os órgãos dotados da interpretação autêntica, ou seja, os órgãos que têm competência para produzir decisões vinculantes, possam então escolher qual é que vai prevalecer no caso concreto. Beleza, pessoal? Hans Kelsen, né, em concursos públicos. Olha que coisa interessantíssima.